Tá, e quando você descobriu que existia um negócio chamado stand-up, assim, quando, tipo, o que é isso, assim? Porque, porra, eu falei aqui com o Diogo, ele falou que eles começaram e você logo em seguida já começou a pedir, deixa eu fazer aí e tal, e foi fazendo, né? E eles falaram que você já chegou pronto. Por que você chegou pronto? Porque você estudou pra isso? Não. Você escreveu... Eu adoraria ter estudado pra isso, mas eu não falo inglês. Porque tinha um livro da Judy Carter, né? É, mas tinha inglês. Eu não, Na minha não época, tinha... já, em 2009, já tinham traduzido. Não, quando eu começou, não comecei, tinha. foi no escuro mesmo, cara. Ninguém pra te falar, ó, é assim que faz... Não, eu... E aí você via, mas você via os gringos ou não? Não tinha acesso. É, né? Não tinha, O cara. que tinha? Não tinha Seinfeld nessa época ou não? Não, essa época é o seguinte, cara, eu cresci com algumas coisas na cabeça que eu gostava muito. Indiana Jones, Mad Max, entre Jerry Lewis, eu adorava essas coisas. E aí, quando veio a internet, finalmente eu comecei a ter um lugar para pesquisar as coisas que eu gostava. Tá. Porque eu era aquele cara que você deve ter... Você é da minha geração. Eu gostava das musiquinhas de desenho animado. Eu tinha que esperar o desenho animado começar a gravar numa cassete. Eu tenho as cassetes até hoje. Cara, você pegou essa época também? Peguei, eu gravava na cassete. Peguei a música dos Flintstones, legal. Você fazia isso? Fazia. É. E às vezes eu fazia da rádio também. E o cara falava rádio. no final, cara. Isso, puto, exatamente. Que você tinha que dar o rec, o play e torcer pro cara não falar no final da música. Isso, cara. Cidade. Isso aí. Aí você ficava esperando passar a música pra gravar, pra você fazer sua fita. Exatamente. E eu gostava. Então, o que acontecia? Eu tinha as coisas que eu gostava, né? E entre elas, uma coisa que eu vi quando era criança, o Jerry Lewis fazendo em um filme. Que era o cara tava elegante em cima do palco, contando umas coisas e todo mundo Tipo ria. terno e gravata, essas coisas? É, em um... Tipo um clube. Eu não sabia o que era, mas eu só achava aquilo muito legal. Tá. E aí, ele contava umas coisas que faziam as pessoas rirem, mas não era piada. Porque a piada, o que eu cresci vendo, era do Costinha e do Ari Toledo. A então, piada do português, a piada do... Então eu não sabia como chamava aquilo. Caraca. Então, quando a gente começou a ter acesso... Mas você curtia aquilo? Você falava, cara, que foda? Ou você preferia as piadas mesmo, a anedota? Não, eu gostava de tudo. Eu adorava as anedotas. Meu amigo tinha o disco do Costinha, o Peru da Festa. Eu adorava ouvir, dava risada. E eu saía na escola contando depois. Eu adorava Ari isso. Toledo. Eu fiquei felizão um dia que eu tinha uns 9, 10 anos. Eu tava na terceira série ou quarta. E o pai do Renato, meu amigo, tinha o disco do Peru da Festa do Costinha. Aí eu pedi emprestado, aí eu levei pra casa, eu ouvi. Como eu ouvi aquela porra? Aí eu fiquei felizão porque eu entendi uma piada, velho. E eu ia explicar pra todo mundo que era o seguinte: o vampiro bate na porta. Você sabe essa? Eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 ou 10 anos. Aí ele bate na porta e fala, quem é? A mulher fala, quem é? Aí ele fala, é o vampiro. O que você quer? Aí ela fala, o que o senhor quer? Eu quero sangue. Ela fala, volta no fim do mês. Cara. E eu fiquei feliz porque eu entendi. Pode crer, né? Porque, porra, criança é uma coisa... Quando você faz essa conexão, você fala, tá. Eu fiquei feliz porque eu entendi, velho. Por que eu entendi? Porque minha mãe mandava comprar mods pra ela direto. Caralho. Eu morava num cortiço lá, a janela da cozinha da minha mãe dava no quintal da Lena. Então elas viviam falando coisa de mulher. Eu cresci com minha mãe, falando de coisa de mulher com as velhas. Caralho. Mas não sei o quê, que a Karina, que era minha irmã, tá de Chico agora, tem que comprar essas... Então eu cresci vendo esses assuntos. Então, quando eu vi a piada, eu tinha uns 9 anos, eu entendi. Porque viviam falando, fim do mês vai descer o Chico, não sei o quê. Aí eu fiquei felizão que eu entendi. Aí eu fui contar na rua, aí eu contei. Ninguém riu. Volta no fim do mês, os caras não riram. Eu falei, é porque ela vai ficar de Chico. Aí os caras, Caralho. Eu fiquei mó orgulhoso. Tipo, você ganhou um superpoder, né, cara? Você entendeu uma piada que ninguém entendia da sua época, velho. Velho, que as molecadas, meus amigos, aí eu achei foda. Mas daí até o primeiro show, como que foi? Então, cara... Porque não tinha show, então, não existia. Pra mim, piada era o Ari Toledo no show de calouros de Smoke. Ou Costinha, os discos do Costinha, não tinha internet. E eu cresci com essas coisas que eu sempre amei na cabeça, querendo saber mais, porque eu só tinha acesso, sei lá, eu sempre amei Mad Max. Só que eu só tinha os filmes, eu não tinha acesso a mais material, por exemplo. Aí, o que acontece? Pra uns caras pobres igual nós, que é lá do ABC, aí veio a internet, só que eu não tinha dinheiro pra pagar o UOL, era coisa de boy. Como que era antes? Vinha um disco... Você comprava na banca, vinha um disco do UOL, e vinha o discador UOL, pra você instalar o discador. E aí, cara,
entrava de madrugada. Então, aí eu não tinha dinheiro pra ser assinante da internet. Eu ficava só querendo saber o que é essa internet. Aí um amigo meu tinha entrado, como que é a internet? Você viu? E tal, porra, deve ser foda. Aí começou que entrou o IG no Brasil, que hoje ninguém lembra, mas IG queria dizer internet grátis. É mesmo, cara. Hoje só tem o cachorrinho lá, o portal IG. Mas o IG é por causa disso, foi internet grátis. E aí o que eu fazia? Como eu não tinha dinheiro, o IG dava um discador grátis pra baixar. Você tinha que entrar através deles, do site deles? Deles, é. E aí eu falei, agora a internet vai ficar acessível pra mim. O que eu fazia? Eu trabalhava de dia, chegava às 6 horas da tarde em casa. Trampava onde? Eu trampava nessa época no Semasa, em Santo André, no departamento de lixo e varrição. Aí, cara, eu chegava em casa, esperava dar meia-noite, porque depois da meia-noite cobrava um pulso só. É, cara. Se você entrasse depois, se você discasse depois da meia-noite, você só pagava um pulso. Senão não aguentava de conta de telefone. Não aguentava de conta de telefone. Aí eu esperava da meia-noite, baixei o discador do IG e comecei a entrar na internet. Quando eu comecei a entrar na internet, o mundo se abriu pra mim. Aí eu fui pesquisar as coisas que eu adorava, que era o quê? Mad Max, caralho, que foda. Gravaram na Austrália, isso aqui, porra, olha só, isso aqui. E entre as coisas que eu comecei a pesquisar, tava aquele tal negócio que eu via o Jerry Lewis fazendo, que eu adorava, mas que eu não sabia, que chamava stand-up. Ah, você já aí descobriu. Aí eu descobri. Então o nome disso é stand-up comedy. Foda, mas não tem isso no Brasil. Aí passou um tempo, eu vi aquela Grace Janucas no Jô Soares falando que tava fazendo Terça Insana. Do Terça Insana, eu Aí eu falei, olha que legal, estão fazendo stand-up. Aí a hora que ela fez o personagem, eu falei, não, mas não era isso aí, velho. Puta, se fosse outra coisa... Aí, então, aí eu entrei no Orkut, comecei a pesquisar as coisas que eu gostava, né? Mad Max... mulherada, stand-up, aí eu encontrei lá o stand-up, aí eu encontrei lá o Henrique Pantarotto, fez uma comunidade de comédia stand-up, aí eu entrei, comecei a trocar ideia. E foi bem no início de tudo, foi nas primeiras semanas de Clube da Comédia. Marcela Leal, Oscar, Henrique Pantarotto, tava lá na comunidade do Orkut. Márcio Ribeiro, não? Eu não lembro se o Márcio frequentava muito o Orkut, mas eu acho que tava e tal. E aí, logo nos primeiros dias de Clube da Comédia, eu apareci, vim um dia, aí a Marcela... já existia show, então, nessa época? Mas foi, tipo assim, 2, 3 dias, 4 shows no máximo. Foi bem no início, porque eles se encontravam no Orkut. O Henrique Pantarotto fez a comunidade, eles estavam estudando e tal, e eles me chamavam. Mas eu não conheço ele. Ele chegou a fazer stand-up? Chegou a fazer stand-up. Era um cara muito engraçado. É mesmo? Era muito engraçado. E... Você sabe por que ele parou? Cara, ele parou porque... É difícil. Devia ter trabalho, né? Porque não era uma coisa... É difícil falar pelos outros. Então, esse é um cara legal, se você chamasse pra entrevistar. Cara, eu não conheço ele. Eu queria ir atrás. Seria legal uma entrevista. Aí, ele parou porque ele ficava muito nervoso antes de entrar. Ah, me falaram já isso daí, cara. Aquilo fazia mal pra ele. Mas ele subia e arrebentava. Ele era muito engraçado. Porque ele era nervoso e o texto dele era bom. E ele subia e ele era muito querido por todo o público, gostava muito dele. E aí tinha... Era ele, a Marcela... O Rafinha, o Oscar, o Márcio. Mas já era um grupo? Era um clube? E o Mansfield. Era o Clube da Comédia já. Caramba, e nesse ponto eles estavam onde? No Blicker, não? Não, eles estavam no Beverly Hills. Primeira vez que eu vi eles, eles começaram praticamente no Beverly Hills. Eu vi eles. Parece que o Oscar falou que foi no Next, não foi? No Next? A primeira foi no Next, mas depois que entrou em cartaz mesmo, acho que foi no Beverly Hills, ficou um pouquinho de tempo. Aí eu vi eles no Beverly Hills e aí a primeira vez que eles foram pro outro bar, que foi o Blicker, aí eu já fui como open mic. Na primeira vez que eles foram no Blicker. Mas você era o cara que ficava assistindo, assim? Não, eu vi uma vez, eu não tinha como ficar assistindo, porque eu não tinha... Aí roubaram, aconteceu umas treta que roubaram o carro da minha mãe, e o caralho, então eu não tinha como ficar assistindo. Não tinha como ficar indo. Porque, pô... não tinha como me deslocar, como você ia voltar. Mas eu fui uma vez, vi, achei legal, e a Marcela pediu pra ver meu texto, ela viu e falou, vem fazer. Mas o texto você mostrou, tipo, papel assim, ou mandou e-mail? Eu acho que eu mandei e-mail. Tá. Acho que eu fiz os dois, eu não lembro. Acho que eu levei no papel e mandei um e-mail. Aí ela leu, achou legal, falou pra ir. Aí eu fui, a primeira vez que eles se apresentaram no Blicker, eu tava lá. E foi meu primeiro open mic. Hoje o Blicker não existe mais, demoliram. Demoliram? Ele é um supermercado lá na Avenida São Gabriel. Caralho. Virou um Sondas, eu acho. Pode ser.
Pode ser, não é sei. um mercadão que pegou um monte, assim. Eu cheguei lá, cara. Chegou aí no Blicker? Cheguei. Você não tava, eu fui bem depois, né? Tava o Oscar, a Marcela Leal, o Diogo e não lembro quem mais. Não tava o Rafinha, não tava você. Mas aí estamos falando já de 2008, talvez. Demoliram lá e hoje é um mercado. Então, mas quando você pediu pra fazer, era tipo aquele esquema, faz 5 minutinhos. Era isso? Ou você já chegou fazendo um set completo? Não, eu cheguei fazendo uma entrada completa e eu falo até o texto que foi. Mesmo? O meu primeiro texto era um texto de apresentação, que eu tinha umas 3 piadinhas sobre minha primeira vez. Depois eu falei sobre Roda Roda do Silvio Santos, que na época passava de tarde. Eu vi minha mãe eu estava na cozinha tentando ver um texto, minha mãe estava falando com a televisão lá, tentando adivinhar. Eu falei, isso talvez dê umas piadas. Aí eu escrevi. Depois falei do McDonald's, fiz um set inteiro grande do McDonald's. Tá. E foi meu primeiro texto, foi esses 3 assuntos. E rolou desde cara, assim, foi legal ou não? O Oscar fala que não, eu tenho certeza que foi. Mas eu fiz essas perguntas, fizeram pra mim na CIA do stand-up. A impressão que eu tenho é que eu fui muito bem no meu primeiro dia. Teve aplauso e teve riso? Teve. Então, cara, Teve. e por que Não, mas o Oscar fala que não foi, mas eu até falei pra ele, então me enganaram. O público me enganou, porque eu saí com a impressão boa. Aí a Marcela me chamou no WhatsApp, ela viu eu falando na CIA do stand-up. Aliás, quem quiser, vai lá que a gente fala bastante disso aí. A Marcela, você é muito agradecido a ela, né? Não, a Marcela sempre foi muito legal comigo, assim. E aí a Marcela falou, não, eu lembro, sua primeira vez você foi bem, sim. Eu tenho essa história também de que você foi bem. Me falaram, pô, o cara eu fui chegou bem já na primeira vez. Já chegou pra primeira apresentação pronto. Eu fui mal na segunda. Na segunda eu fui péssimo. Eu também, cara. Primeira boa, segunda ruim. Não sei se é meio um padrão pra todo mundo. A segunda foi horrível, mas você assim... tentou mudar de texto? Tentei mudar de texto. Então, é o erro. Você achou que... Achei que era fácil. Eu fui na primeira, eu ouvi um monte de riso, ouvi um monte de aplauso, cheguei a ser aplaudido, ouvi riso, falei, é fácil. Entendi como é. Aí eu voltei na outra vez, com outras ideias novas. Caralho. Também no rabo. Eu só não desisti, mas foi uma paulada. Você ficou Foi mal? um fiasco. Não. Porque eu lembro de você... Eu só não fiquei tão mal porque eu sabia como era ir bem. Ah, tá. Eu tinha a memória de como era bem. Talvez se eu tivesse ido mal na primeira, eu não teria vindo a terceira. É mesmo? Talvez.